Você já sentiu que sua vida estava prestes a mudar, mesmo sem saber exatamente como? Era isso que eu sentia naquela manhã. Acordei com um pressentimento estranho, como se algo estivesse no ar. O sol mal havia nascido, mas minha mãe já estava apressada pela casa, murmurando sobre uma carta que chegou cedo demais para ser boa notícia. Era raro receber correspondências em nossa modesta casa. Minha família, os Bennett, era humilde e vivia da renda limitada de uma pequena propriedade que mal se sustentava. Portanto, uma carta não era apenas incomum, era algo extraordinário. Eu estava tomando café da manhã quando meu pai entrou na sala, segurando um envelope lacrado com o selo de cera. Ele parecia nervoso, o que era incomum. Meu pai sempre fora um homem tranquilo, mas algo naquela carta o deixara agitado. Ele abriu com mãos trêmulas e leu em silêncio, sua expressão mudando de preocupação para espanto. Quando terminou, olhou para mim e disse as palavras que mudariam minha vida para sempre. Emily, você foi convocada ao castelo do Duque Blackwell. As palavras flutuaram no ar por alguns segundos, sem que eu pudesse processá-las. O nome do Duque em Blackwell era conhecido em toda a região. Ele era uma figura enigmática, cercada de mistério e rumores. Alguns diziam que ele era cruel, outros afirmavam que era apenas reservado. Mas todos concordavam em uma coisa: ele era um homem poderoso e temido. Por quê? Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Meu pai suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. O Duque está procurando uma esposa. Parece que nosso nome foi indicado por alguém próximo à corte. A sala ficou em silêncio. Minha mãe, que estava na cozinha, deixou cair uma panela com estrondo. Minha irmã mais nova, que mal entendia o que estava acontecendo, olhava de um lado para o outro, tentando decifrar a tensão no ar. Uma esposa? Repeti, incrédula. Por que ele escolheria alguém como eu? Meu pai não respondeu de imediato. Ele parecia estar escolhendo suas palavras com cuidado. Emily, isso não é algo que podemos ignorar. O Duque é um homem influente. Recusar uma convocação como essa não seria prudente. Era evidente que ele estava pensando mais na nossa família do que em mim. Eu não podia culpá-lo. Nossa situação financeira era precária, e uma aliança com alguém como o Duque Blackwell poderia nos salvar. Mas o que isso significaria para mim? 2 dias depois, eu estava em uma carruagem a caminho do castelo. O trajeto foi longo e silencioso, com meu coração oscilando entre o medo e a curiosidade. O que eu diria ao Duque? Como ele era de verdade? E, mais importante, o que ele esperava de mim? Tentei imaginar sua aparência com base nos rumores, mas nenhum pensamento parecia concreto. Quando finalmente avistei o castelo, minha respiração ficou presa na garganta. Era uma estrutura imponente, com torres altas que pareciam perfurar o céu nublado. O ambiente ao redor era escuro e melancólico, com árvores retorcidas e um lago sombrio que refletia as nuvens cinzentas. Era belo, mas de uma maneira que me fazia sentir pequena e insignificante. Fui recebida por um mordomo que me conduziu por corredores intermináveis. O interior do castelo era tão grandioso quanto o exterior, mas havia algo nele que parecia vazio. As paredes estavam adornadas com tapeçarias luxuosas, mas o silêncio era quase opressor. Era como se o castelo fosse um reflexo do homem que o habitava. Finalmente, fui conduzida a uma sala de estar ampla, onde ele estava. O Duque Henry Blackwell. Quando o vi pela primeira vez, meu coração deu um salto. Ele era exatamente como eu imaginava, mas, ao mesmo tempo, completamente diferente. Alto e com uma postura ereta, ele exalava autoridade. Seus cabelos castanho claros caíam levemente sobre a testa, e seus olhos azuis tinham uma intensidade que me deixou desconfortável. Ele parecia observar tudo, como se pudesse ler minha mente com apenas um olhar. Senhorita Bennett, disse ele, sua voz baixa e controlada. Obrigado por vir. Eu apenas assenti, sentindo minhas mãos suarem. Ele gesticulou para que eu me sentasse, e, enquanto me acomodava, senti seu olhar sobre mim, avaliando cada movimento meu.
Vou ser direto, continuou ele, sem rodeios. Preciso de uma esposa. Não para amor ou companheirismo, mas para recuperar o que perdi. Minha posição na sociedade foi comprometida por eventos desafortunados. Um casamento apropriado é a maneira mais rápida de restaurar meu prestígio. Eu estava atordoada. Ele estava falando de casamento como se fosse uma transação comercial, algo impessoal e sem importância emocional. Não havia doçura ou romance em suas palavras, apenas frieza e pragmatismo. E por que eu? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Ele me olhou, como se estivesse surpreso com minha pergunta. Porque você é adequada. Sua origem humilde significa que não terá ambições que atrapalhem nossos objetivos. Além disso, sua reputação é impecável, o que é essencial para alguém na minha posição. Eu me senti dividida. Parte de mim queria levantar e ir embora. Mas outra parte, uma parte que eu odiava admitir, sabia que ele estava oferecendo algo que minha família precisava desesperadamente. O que eu deveria fazer? A conversa continuou, mas a essência era sempre a mesma. Ele precisava de mim para limpar sua imagem, e eu poderia usar isso para ajudar minha família. Quando finalmente deixei a sala, senti como se um peso enorme tivesse sido colocado sobre meus ombros. Eu deveria aceitar? Passei a noite em um quarto luxuoso do castelo, incapaz de dormir. O que Henry não sabia era que eu também carregava minhas próprias mágoas e inseguranças. Será que um contrato como aquele poderia realmente funcionar? Eu seria capaz de conviver com a frieza daquele homem, sabendo que ele nunca me enxergaria como algo mais do que uma peça no seu jogo? No dia seguinte, ao amanhecer, tomei minha decisão. Encontrei-o novamente na mesma sala, onde ele me esperava com a mesma expressão impassível. Eu aceito, disse, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Por um momento, vi algo em seus olhos, algo que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Talvez fosse surpresa, ou talvez fosse alívio. Ele apenas assentiu, como se esperasse essa resposta o tempo todo. Excelente. Prepararemos os documentos e anunciaremos o casamento imediatamente. E assim, minha nova vida começou. Eu aceitei sua proposta, mas enquanto deixava a sala, uma pergunta ecoava na minha mente: o que eu realmente havia aceitado ao concordar em ser sua esposa? Você já sentiu como se estivesse vivendo dentro de um sonho, mas um sonho pesado, onde cada passo parecia mais difícil do que o anterior? Era assim que eu me sentia no dia do meu casamento. Quando acordei naquela manhã, ainda no castelo do Duque Blackwell, não parecia real que, em poucas horas, eu me tornaria a esposa de um homem que mal conhecia. Pior ainda, que eu estava prestes a entrar em um casamento que era tudo menos por amor. As criadas me acordaram cedo, com instruções precisas para me preparar. A cerimônia seria simples e rápida, uma formalidade apenas para cumprir com as exigências da sociedade. Quando me olhei no espelho pela primeira vez depois de me vestir, quase não me reconheci. O vestido era de uma beleza indescritível, de seda marfim com delicados bordados dourados que pareciam brilhar sob a luz. Era o vestido mais bonito que eu já havia visto, mas, ainda assim, não conseguia me sentir feliz. O peso da situação parecia eclipsar qualquer alegria que a ocasião pudesse trazer. Enquanto as criadas ajeitavam meu véu, ouvi murmúrios sobre o duque. Ele nem parece animado para o casamento, uma delas disse. Bom, isso é esperado. É um casamento de conveniência, afinal, outra respondeu. Suas palavras, embora sussurradas, chegaram até mim como um golpe. Elas não estavam erradas, e eu sabia disso. Ainda assim, machucava saber que até as pessoas ao nosso redor viam o casamento como um negócio, sem qualquer espaço para emoção. A cerimônia aconteceu na capela do castelo, um espaço pequeno e sombrio que parecia perfeito para refletir o humor da ocasião. Quando entrei na capela, senti todos os olhos sobre mim. Alguns eram curiosos, outros julgadores. Eu era a jovem humilde que se atrevia a se casar com um duque. Os poucos nobres presentes cochichavam entre si, mas, quando olhei para Henry, fiquei surpresa ao ver que ele estava completamente alheio a tudo isso. Ele estava parado no altar, com a postura perfeita e o rosto inexpressivo.
Seus cabelos castanho claros estavam perfeitamente penteados, e ele usava um traje formal em tons de preto e cinza, que acentuava sua aparência aristocrática. Por um momento, pensei que ele poderia ser o homem mais bonito que já havia visto, mas sua expressão fria rapidamente dissipou esse pensamento. Ele não parecia estar se casando. Parecia estar fechando um contrato. Caminhei lentamente pelo corredor, tentando não tropeçar em meus próprios pés enquanto sentia o peso do olhar de todos. Quando finalmente alcancei Henry, ele apenas inclinou a cabeça levemente, sem sequer um sorriso. Suas primeiras palavras para mim naquele momento foram um simples: "Você está pronta?" Não havia ternura, apenas formalidade. Eu assenti, incapaz de encontrar minha voz. O sacerdote conduziu a cerimônia com eficiência, como se também quisesse que tudo acabasse rapidamente. As palavras que ele disse pareciam flutuar no ar sem realmente me atingir. Promessas de amor, honra e respeito soavam vazias naquele contexto. Quando chegou o momento de trocar os votos, percebi que Henry nem sequer olhava para mim. Ele mantinha os olhos fixos no sacerdote, como se eu não estivesse ali. "Eu, Henry Blackwell, tomo você, Emily Bennet, como minha esposa", ele disse, sua voz baixa e controlada. Era como se ele estivesse lendo um texto ensaiado, sem qualquer emoção. Quando chegou a minha vez, minha voz falhou na primeira tentativa. Senti minhas mãos tremerem, mas respirei fundo e consegui completar os votos. "Eu, Emily Bennet, tomo você, Henry Blackwell, como meu marido." As palavras pareceram ecoar na capela, mas ninguém parecia realmente se importar com elas. Quando o sacerdote declarou que estávamos casados, Henry se virou para mim e me deu um leve aceno de cabeça. Não houve beijo, nem sequer um gesto de proximidade. Apenas o ato frio e formal de cumprir um dever. A recepção foi realizada no grande salão do castelo. Apesar de ser um evento pequeno, o espaço foi decorado com flores e candelabros que tentavam, sem sucesso, trazer calor ao ambiente. Os convidados, um grupo seleto de nobres e figuras influentes, estavam mais interessados em observar e julgar do que em comemorar. Eu podia sentir seus olhares cada vez que Henry e eu cruzávamos o salão. Henry, por sua vez, manteve-se ao meu lado apenas quando necessário. Ele cumprimentou alguns convidados, mas, na maior parte do tempo, parecia preferir a solidão. Quando nos sentamos à mesa principal, ele ficou em silêncio por longos períodos, apenas respondendo com monossílabos quando alguém tentava iniciar uma conversa. Para minha surpresa, ele parecia mais desconfortável do que eu. "Você não precisa agir assim", murmurei em um momento em que estávamos sozinhos. Ele levantou uma sobrancelha, como se eu tivesse dito algo absurdo. "Agir como?" perguntou. Como se estivesse carregando um fardo insuportável, respondi. "Sei que este casamento não é o que você queria, mas fingir que não existo não vai tornar as coisas mais fáceis." Por um momento, achei que ele fosse me ignorar, mas então ele suspirou e passou a mão pelos cabelos. "Você não entende, Emily. Isso não é sobre você. É sobre tudo." Sua resposta foi vaga, mas havia algo em seu tom que me fez perceber que ele estava carregando um peso muito maior do que eu podia imaginar. Decidi não pressioná-lo mais, mas suas palavras permaneceram comigo pelo resto da noite. Depois que os convidados foram embora, fui conduzida aos meus aposentos. Eu sabia que, como sua esposa, poderia dividir o quarto com Henry, mas ele havia deixado claro desde o início que preferia manter a distância. Meu quarto era luxuoso, muito mais do que eu estava acostumada, mas parecia vazio, como todo o castelo. Sentei-me na beira da cama, ainda vestindo meu vestido de noiva, e olhei para minhas mãos. O anel em meu dedo era belo, um símbolo de riqueza e status, mas não significava nada para mim. Eu deveria estar feliz, ou pelo menos aliviada por ter garantido a segurança da minha família. Mas, em vez disso, tudo o que sentia era uma tristeza profunda. Naquela noite, deitei-me na cama e olhei para o teto alto e decorado. Perguntas invadiam minha mente. Quem era realmente Henry Blackwell? Por que ele era tão frio e distante? E, mais importante, eu conseguiria encontrar um lugar nesse mundo que agora era meu? Enquanto fechava os olhos,
Uma única pergunta ecoava em minha mente: este casamento era o início de uma nova vida ou o começo de uma prisão dourada? Você já esteve em um lugar tão bonito que parecia um sonho, mas que, ao mesmo tempo, fazia você se sentir mais sozinho do que nunca? Foi essa a sensação que tive quando finalmente me mudei para o castelo do Duque Blackwell como sua esposa. O castelo, com suas torres imponentes e corredores intermináveis, parecia um cenário de conto de fadas, mas logo descobri que sua beleza escondia uma solidão esmagadora. Ele era uma extensão de Henry, majestoso por fora, mas frio e distante por dentro. Na manhã seguinte ao casamento, fui acordada pelas criadas que me ajudaram a me vestir e a me preparar para o dia. O vestido que escolheram era impecável, feito de um tecido leve e de um tom creme que combinava com minha pele. Mas, enquanto olhava para o espelho, não conseguia me reconhecer. Quem era aquela mulher que agora carregava o título de Duquesa de Blackwell? Eu me sentia como uma estranha em minha própria pele. Quando saí do quarto, fui recebida por um silêncio quase ensurdecedor. O castelo parecia vazio, apesar de estar cheio de criados e funcionários. Os corredores eram amplos e ecoavam com cada passo que eu dava, como se estivessem zombando da minha presença. O frio não vinha apenas das pedras que compunham as paredes, mas de algo mais profundo, como se o lugar tivesse sido privado de qualquer calor humano por anos. Encontrei Henry na sala de jantar principal, já sentado à cabeceira de uma longa mesa que parecia desproporcionalmente grande para apenas 2 pessoas. Ele estava lendo um jornal e não olhou para mim quando entrei. Um mordomo se aproximou para me indicar o assento oposto ao dele. Era estranho, eu esperava que, como recém-casados, talvez nos sentássemos mais próximos, mas claramente não era esse o caso. Bom dia, disse eu, tentando quebrar o silêncio. Henry ergueu os olhos por um breve momento, apenas o suficiente para acenar com a cabeça antes de voltar ao jornal. Sua indiferença era frustrante, mas, ao mesmo tempo, eu podia sentir que ele estava lidando com algo que não era capaz de expressar. Dormiu bem? Perguntei, tentando novamente. Ele virou uma página do jornal e respondeu sem entusiasmo. O suficiente. E foi só isso. O resto do café da manhã transcorreu em silêncio, com o som dos talheres contra os pratos sendo a única coisa que preenchia o vazio entre nós. Quando terminei minha refeição, ele finalmente falou. Você terá liberdade para fazer o que quiser durante o dia. Só peço que não interfira em assuntos administrativos. E quais seriam esses assuntos administrativos? Perguntei, tentando entender meu papel naquele lugar. Ele me olhou por um momento, como se estivesse decidindo se valia a pena me explicar. Cuidados com as terras, relações com os camponeses, finanças. Coisas que não precisam te preocupar. Suas palavras me irritaram, embora eu tentasse não demonstrar. Ele falava como se eu fosse uma criança que precisava ser mantida longe de responsabilidades. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ele não fazia isso por maldade, mas porque estava acostumado a fazer tudo sozinho. Decidi não discutir, pelo menos não naquele momento. Passei o resto do dia explorando o castelo, tentando entender o lugar que agora era minha casa. Cada cômodo parecia mais grandioso que o anterior, com tapeçarias bordadas à mão, móveis esculpidos em madeira nobre e pinturas que retratavam gerações da família Blackwell. Mas, por mais belo que tudo fosse, havia uma tristeza impregnada no ambiente. Era como se as paredes guardassem segredos que ninguém ousava revelar. Conversei com alguns criados, tentando saber mais sobre Henry e sua vida no castelo. A maioria deles era reservada, claramente leal ao duque e relutante em falar sobre ele. Mas uma criada mais velha, chamada Margarete, foi um pouco mais aberta. Ele nem sempre foi assim, sabe, disse ela, enquanto ajustava uma cortina em um dos salões. Quando era mais jovem, o duque era diferente. Havia vida nele, esperança. O que aconteceu? Perguntei, intrigada. Margarete hesitou antes de responder. Muitas coisas. A perda de seus pais, traições. Ele construiu essas paredes ao redor de si mesmo para se proteger. Mas, ao fazer isso, acabou se isolando de tudo e de todos.
Suas palavras ficaram comigo pelo resto do dia. Elas explicavam muito, mas, ao mesmo tempo, levantavam ainda mais perguntas. O que exatamente havia acontecido com Henry para transformá-lo naquele homem tão fechado? E, mais importante, havia alguma maneira de romper essas barreiras? Naquela noite, decidi fazer algo que parecia simples, mas que, para Henry, poderia ser um desafio. Durante o jantar, tentei iniciar uma conversa. O castelo é realmente impressionante, disse eu, tentando soar casual. Deve ter sido difícil manter tudo isso sozinho. Ele ergueu os olhos do prato, mas não disse nada. Quero dizer, eu imagino que administrar tantas terras e cuidar de tantas pessoas deve ser solitário. Por um breve momento, vi algo em sua expressão. Não era raiva, mas algo mais sutil, como se minhas palavras tivessem tocado uma ferida antiga. A solidão não é algo que me incomoda, respondeu ele, finalmente. É uma escolha. Mas não precisa ser assim, retruquei, antes que pudesse me impedir. Henry largou o garfo e olhou para mim, seus olhos azuis mais frios do que nunca. Você acha que entende minha vida, Emily? Acha que pode mudar algo aqui? Este castelo é um reflexo do que eu sou. Frio, vazio e funcional. E é assim que deve ser. Suas palavras me atingiram como um golpe, mas, ao mesmo tempo, me fizeram perceber algo importante. Ele não era apenas frio por escolha, ele acreditava que não tinha outra opção. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era o que o mantinha preso. Depois do jantar, fui até o jardim do castelo para tentar clarear minha mente. As estrelas estavam brilhando, mas o vento frio parecia penetrar até meus ossos. Olhei para as torres do castelo, imponentes contra o céu noturno, e me perguntei como seria viver ali para sempre. Seria possível trazer luz para um lugar tão sombrio? E, mais importante, eu seria forte o suficiente para tentar? Enquanto olhava para o castelo escuro e silencioso, uma promessa se formou em minha mente: eu não deixaria que esse lugar me transformasse. E, talvez, só talvez, eu pudesse transformá-lo. A primeira semana no castelo havia passado como um borrão, marcada por silêncios desconfortáveis e momentos em que a solidão parecia mais forte do que eu poderia suportar. A cada manhã, eu acordava no meu quarto luxuoso, sabendo que Henry estaria na mesma sala de jantar, lendo seu jornal em silêncio. E, a cada noite, eu voltava para o mesmo quarto, sozinha, me perguntando se algum dia as coisas seriam diferentes. Era um ciclo que ameaçava me consumir, até que algo aconteceu que mudou tudo. Naquela manhã, decidi que não podia mais ficar apenas vagando pelo castelo. O lugar era magnífico, mas me fazia sentir como uma prisioneira, cercada por luxo, mas sem propósito. Então, tomei uma decisão: explorar o vilarejo próximo ao castelo, onde viviam os camponeses que dependiam das terras de Henry. Quando anunciei minha intenção, durante o café da manhã, Henry ergueu os olhos de seu jornal, claramente surpreso. E por que você faria isso? Perguntou, sua voz carregada de ceticismo. Porque quero entender melhor as pessoas que vivem sob sua administração, respondi, tentando manter um tom calmo, mas firme. Quero ver como elas vivem, o que precisam. Ele balançou a cabeça, como se minha resposta fosse ingênua. Emily, eles não precisam de você para isso. Eles têm o suficiente. Eu cuido das necessidades deles. E quando foi a última vez que você foi até lá? Perguntei, desafiando-o. Houve um breve silêncio, e eu soube que tinha tocado em algo. Finalmente, ele suspirou e voltou a ler o jornal. Faça o que quiser. Mas leve guardas. Não quero lidar com mais problemas. O vilarejo ficava a pouco mais de 1 hora de caminhada do castelo. Peguei uma carruagem simples, acompanhada por 2 guardas, e me preparei para o que imaginava ser uma recepção calorosa. No entanto, quando chegamos, percebi que as coisas não eram tão simples. As pessoas do vilarejo olhavam para mim com curiosidade, mas também com uma certa desconfiança. Eu era uma estranha, uma duquesa que eles mal conheciam e que, provavelmente, consideravam tão fria quanto Henry.
Tentei sorrir para eles, mas, na maioria das vezes, recebi apenas acenos hesitantes em resposta. À medida que caminhava pelas ruas de terra, notei o estado das casas e das pessoas. Embora não estivessem em completa miséria, também não estavam prosperando. As roupas eram simples e gastas, e as crianças pareciam magras demais para a idade. Havia um ar de resignação, como se aquelas pessoas tivessem se acostumado a viver com pouco, sem esperar mais nada. Parei para conversar com uma mulher idosa que estava vendendo frutas em uma barraca improvisada. Ela parecia relutante em falar comigo no início, mas, quando comprei algumas maçãs e comecei a perguntar sobre o vilarejo, sua postura suavizou. É um lugar tranquilo, mas não fácil de viver, disse ela, com um leve suspiro. O Duque não é um homem mau, mas ele é distante. E sem direção, às vezes nos sentimos esquecidos. Suas palavras ecoaram na minha mente. Henry cuidava das necessidades básicas das pessoas, mas não era presente. Ele via o vilarejo como uma responsabilidade, algo que precisava ser mantido funcional, mas nada mais. Enquanto voltava para a carruagem, decidi que precisava fazer algo. Não sabia exatamente o que, mas não podia simplesmente ignorar o que tinha visto. Na volta ao castelo, o destino parecia já estar conspirando para tornar aquele dia inesquecível. A estrada que ligava o vilarejo ao castelo passava por uma floresta densa, e era estreita o suficiente para que apenas uma carruagem passasse por vez. Estávamos no meio do caminho quando o cavalo que puxava a carruagem se assustou com algo na mata. A carruagem parou abruptamente, e um dos guardas desceu para verificar o que estava acontecendo. Foi então que percebi que algo estava errado. Um som distante, como o farfalhar de folhas, me deixou em alerta. Antes que pudesse reagir, a carruagem foi atingida por um galho que caiu de uma árvore próxima, quebrando uma das rodas e nos deixando presos. Os guardas me instruíram a permanecer dentro da carruagem enquanto tentavam resolver o problema, mas algo me dizia que aquilo não era apenas um acidente. Meu coração estava disparado, e cada segundo parecia uma eternidade. Quando ouvi vozes vindas da floresta, meu medo se confirmou. Eram ladrões de estrada. Os homens apareceram de repente, armados com espadas enferrujadas e expressões ameaçadoras. Os guardas tentaram enfrentá-los, mas eram em menor número e foram rapidamente dominados. Um dos ladrões abriu a porta da carruagem, e eu senti um frio percorrer minha espinha. Olha só o que temos aqui, disse ele, com um sorriso cruel. Uma dama perdida na floresta. Tentei manter a calma, mas minha mente estava em pânico. Antes que pudesse reagir, o som de cavalos ao longe chamou a atenção de todos. Olhei para a direção do som e vi uma figura que parecia saída de um conto de fadas ou, no caso, um pesadelo. Era Henry. Ele surgiu montado em seu cavalo negro, com uma postura que exalava autoridade. Seus olhos azuis estavam mais frios do que nunca, e sua expressão era de pura determinação. Ao vê-lo, os ladrões hesitaram. Talvez não esperassem que alguém como ele viesse em meu socorro. Henry desceu do cavalo com a elegância de alguém que já estava acostumado a situações perigosas. Sem dizer uma palavra, ele desembainhou sua espada e caminhou em direção aos homens. Sua presença era tão intimidante que, por um momento, eles simplesmente recuaram. Deixem-na em paz, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Agora. Os ladrões trocaram olhares, como se estivessem avaliando suas chances. No entanto, antes que pudessem tomar uma decisão, Henry atacou. Seus movimentos eram precisos e calculados, como se tivesse treinado para aquilo a vida inteira. Em questão de minutos, os ladrões estavam no chão, derrotados ou fugindo para salvar suas vidas. Quando tudo acabou, ele se voltou para mim. Seu rosto ainda estava sério, mas havia algo em seus olhos que eu não conseguia decifrar. Você está bem? Perguntou, sua voz mais suave do que eu esperava. Sim, agora estou, respondi, minha voz trêmula. Ele assentiu, sem dizer mais nada, e me ajudou a descer da carruagem. Enquanto voltávamos para o castelo, percebi que algo havia mudado. Ele ainda era o mesmo homem frio e distante,
mas, por um breve momento, eu tinha visto outro lado dele. Um lado que se importava. Naquela noite, enquanto eu me preparava para dormir, não conseguia tirar Henry da cabeça. Ele tinha sido meu protetor, meu salvador. E embora ele não tivesse dito nada além do necessário, suas ações falavam por si. Enquanto me deitava, uma pergunta ecoava em minha mente: quem era o verdadeiro Henry Blackwell? E, mais importante, por que ele me resgatou, mesmo quando parecia não se importar? Eu ainda estava tentando entender o que havia acontecido. O homem que acreditava ser um poço de frieza e indiferença tinha arriscado sua vida por mim. Naquela noite, enquanto olhava para o teto do meu quarto, a cena do resgate passava pela minha mente repetidamente. As palavras de Henry, embora poucas, ficaram gravadas em minha memória. Ele parecia um homem dividido, alguém que, mesmo tentando se esconder atrás de uma fachada impenetrável, não conseguia evitar o instinto de proteger. No dia seguinte, quando desci para o café da manhã, ele já estava na mesa, como de costume. Não esperava uma recepção calorosa, mas mesmo assim me preparei para agradecê-lo formalmente pelo que havia feito. Sentar à mesa com ele, depois do que tinha acontecido, parecia um desafio maior do que nunca. Bom dia, disse eu, tentando soar casual. Henry olhou para mim brevemente, seus olhos azuis revelando nada além de neutralidade. Bom dia, respondeu, voltando a olhar para o jornal que segurava. Houve um silêncio desconfortável antes que eu tomasse coragem para falar. Sobre ontem, obrigada. Ele não respondeu de imediato. Apenas virou outra página do jornal, como se estivesse considerando suas palavras. Não foi nada, disse ele finalmente, sem erguer os olhos. Mas era algo. Era muito. Ele havia me resgatado, enfrentado o perigo real, e agora estava agindo como se fosse apenas mais um dia normal. Aquilo me intrigava e, ao mesmo tempo, me frustrava. O restante do dia foi tranquilo, mas senti uma mudança no ar. Henry parecia estar ainda mais distante do que de costume, e os empregados do castelo notaram isso. Quando perguntei a Margarete, a criada mais velha, se algo havia acontecido para deixá-lo assim, ela me deu uma resposta evasiva. O Duque é um homem complicado, senhora. Ele carrega muitos fardos que não compartilha com ninguém. Suas palavras me deixaram curiosa. Henry não era apenas complicado, ele era um mistério, e eu queria entender o que o tornava tão recluso. Foi nesse contexto que comecei a explorar mais o castelo. Não era apenas um desejo de preencher o tempo, eu estava procurando respostas. Caminhei por corredores que ainda não conhecia, entrei em salas cheias de antiguidades e tapeçarias, tentando decifrar os segredos que aquele lugar guardava. Em uma tarde, acabei encontrando um quarto trancado no final de um corredor pouco usado. A porta era de madeira maciça, com uma fechadura elaborada que parecia antiga. Algo sobre aquele quarto me chamou a atenção, e decidi perguntar a Margarete sobre ele. Aquele era o escritório da antiga duquesa, mãe de Henry, explicou ela, com um olhar melancólico. Ele não permite que ninguém entre lá desde que ela morreu. Fiquei surpresa. Era óbvio que aquele quarto tinha um significado especial para Henry, mas o fato de ele manter o lugar trancado indicava que ainda havia muita dor associada a ele. Decidi não insistir naquele momento, mas minha curiosidade só aumentou. Alguns dias depois, uma oportunidade inesperada surgiu. Henry teve que viajar para uma reunião com outros nobres, deixando o castelo por 2 dias. A ausência dele trouxe uma atmosfera mais leve ao lugar, mas, ao mesmo tempo, eu me senti inquieta. Sabia que aquela era minha chance de explorar o escritório trancado, e minha curiosidade finalmente venceu. Com a ajuda de Margarete, consegui a chave do quarto. Ela parecia relutante, mas não me impediu. Só peço que seja discreta, senhora, disse ela. O Duque não gosta que mexam no passado. Quando entrei no quarto, fiquei surpresa com o que encontrei. Não era um lugar frio e impessoal, como eu esperava. Pelo contrário, era acolhedor, com móveis de madeira escura, estantes cheias de livros e fotografias emolduradas sobre uma mesa. Era óbvio que aquele espaço havia sido amado. Comecei a explorar,
olhando as fotos e objetos pessoais que pertenciam à mãe de Henry. Havia um diário em cima da mesa, e, embora hesitasse, acabei abrindo-o. As primeiras páginas eram cheias de anotações sobre a vida no castelo, mas, à medida que avançava, o tom mudava. A mãe de Henry falava sobre sua preocupação com ele, sobre como ele sempre foi uma criança sensível, mas que aprendeu a esconder seus sentimentos após a morte do pai. Ela também mencionava um evento que parecia ter marcado a vida dele para sempre: a traição de uma mulher chamada Eleanor. Eleanor. O nome era mencionado várias vezes, sempre com um tom de tristeza. Parecia que ela havia sido uma figura importante para Henry, mas algo tinha dado terrivelmente errado. Quanto mais lia, mais sentia que estava desvendando os segredos que moldaram o homem que ele havia se tornado. Quando Henry voltou ao castelo, decidi confrontá-lo. Não sobre Eleanor ou sobre o diário, mas sobre o que eu havia descoberto sobre sua mãe e sua relação com ela. Esperei até o jantar, quando estávamos sozinhos na sala de jantar. Henry, posso te perguntar uma coisa? Comecei, tentando soar casual. Ele ergueu os olhos, mas não disse nada. Era o suficiente para eu continuar. Sua mãe, ela era muito importante para você, não era? Vi algo mudar em sua expressão. Por um momento, ele pareceu vulnerável, mas rapidamente recuperou a compostura. Por que está perguntando isso? Perguntou, sua voz mais dura do que o normal. Porque eu quero entender você. Quero entender o que te fez ser quem você é. Houve um longo silêncio antes que ele finalmente respondesse. Minha mãe era a única pessoa que me entendia. Ela sabia que eu nunca seria como os outros. Mas, depois que ela se foi, não sobrou mais ninguém. Seus olhos estavam fixos no meu, e, pela primeira vez, senti que ele estava me deixando entrar, mesmo que apenas um pouco. E Eleanor? Perguntei, antes que pudesse me impedir. Ele ficou imóvel, como se meu nome tivesse congelado o ar ao nosso redor. Por um momento, pensei que ele fosse se levantar e sair, mas, em vez disso, ele respirou fundo e respondeu. Eleanor foi um erro. Um erro que não pretendo repetir. Suas palavras eram duras, mas havia algo em seu tom que indicava dor, e não raiva. Naquela noite, fiquei acordada por horas, pensando em tudo o que havia descoberto. Henry era um homem que havia sido moldado pela perda e pela traição, mas, ao mesmo tempo, era alguém que ainda carregava uma fagulha de bondade e vulnerabilidade. Eu não sabia se conseguiria romper todas as barreiras que ele havia erguido, mas estava determinada a tentar. Enquanto olhava pela janela do meu quarto, uma promessa silenciosa se formou em meu coração: eu iria encontrar o verdadeiro Henry, mesmo que ele tentasse se esconder para sempre. Era difícil admitir, mas algo estava mudando entre Henry e eu. Após o jantar daquela noite, em que ele revelou fragmentos de seu passado, senti que uma porta, mesmo que pequena, havia se aberto. Henry, que antes parecia intransponível em sua frieza, agora mostrava um lado mais humano, embora relutante. Eu não sabia ao certo como lidar com isso, mas estava determinada a continuar. Os dias seguintes trouxeram pequenas mudanças na rotina do castelo. Henry passou a ser mais presente, não apenas fisicamente, mas em nossas interações. Ele ainda era reservado, mas suas respostas já não eram tão monossilábicas, e seus olhares carregavam algo além da indiferença. Essa mudança, embora sutil, me deu esperança. Naquela manhã, acordei com a luz do sol entrando pelas janelas do meu quarto. O céu estava claro, e o ar parecia mais leve, como se até mesmo o clima refletisse o que estava acontecendo entre nós. Decidi aproveitar o dia para continuar com os pequenos projetos que havia iniciado para tornar o castelo mais acolhedor. Flores nos vasos, cortinas mais leves nas janelas, uma reorganização das salas para torná-las mais funcionais, eram mudanças simples, mas que transformavam o ambiente. Enquanto eu ajustava as cortinas da biblioteca, ouvi passos se aproximando. Quando me virei, lá estava Henry, parado na entrada, observando-me com uma expressão que não consegui decifrar. Ele estava impecável, como sempre, com um casaco escuro que acentuava sua postura altiva. Está ocupada? Perguntou, sua voz calma,
mas carregada de curiosidade. Apenas tentando trazer um pouco mais de luz para este lugar, respondi, gesticulando para a janela recém-descoberta. Ele entrou na sala e olhou ao redor, como se estivesse vendo o espaço pela primeira vez. Finalmente, ele falou. Você tem feito muitas mudanças. As pessoas perceberam. Havia algo em seu tom que parecia quase agradecido. Aquilo me pegou de surpresa. Espero que sejam mudanças boas, disse eu, tentando não parecer muito animada. Ele não respondeu de imediato, mas depois de um momento, assentiu. São. Era apenas uma palavra, mas vinda dele, significava muito. Mais tarde naquele dia, Henry me chamou para acompanhá-lo em uma caminhada pelos jardins do castelo. Era algo inesperado, mas aceitei sem hesitar. Os jardins, que eu raramente visitava, eram tão grandiosos quanto o próprio castelo, com caminhos de pedra, fontes elaboradas e canteiros de flores que pareciam ter sido esquecidos com o tempo. Enquanto caminhávamos, o silêncio entre nós era confortável, quase natural. Era uma diferença gritante em comparação aos dias anteriores, em que qualquer interação parecia carregada de tensão. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Este lugar costumava ser o orgulho da minha mãe. Ela passava horas aqui, planejando cada detalhe. Havia um tom de nostalgia em sua voz, algo que raramente ouvira antes. Decidi aproveitar o momento para aprender mais sobre ele. Por que deixou os jardins assim? Perguntei, cuidadosamente. Ele parou por um momento, olhando para uma fonte seca coberta de folhas. Depois que ela se foi, parecia errado continuar. Como se qualquer mudança fosse apagar o que ela construiu. Mas o que ela construiu ainda está aqui, argumentei. Talvez você não precise apagar nada. Pode trazer de volta a beleza que ela criou, como uma forma de honrá-la. Henry olhou para mim, e por um instante, achei que ele fosse contestar. Mas, em vez disso, ele apenas assentiu levemente. Talvez você esteja certa. Era um momento pequeno, mas significativo. Pela primeira vez, senti que ele estava realmente ouvindo, considerando o que eu dizia. Alguns dias depois, houve um evento no castelo. Era uma reunião de nobres, algo que Henry organizava anualmente para manter as aparências e reforçar sua posição social. Para mim, era um desafio. Eu sabia que muitos daqueles convidados me viam com desdém, considerando-me uma intrusa em um mundo que não era meu. Mas, ao mesmo tempo, sabia que era uma oportunidade de mostrar que eu podia estar à altura do papel de duquesa. Passei horas me preparando, com a ajuda de Margarete e outras criadas. Quando finalmente olhei no espelho, senti um misto de nervosismo e determinação. O vestido azul profundo que escolhi era elegante, com detalhes sutis que destacavam minha figura sem ser chamativo demais. Meu cabelo foi preso de forma simples, mas sofisticada. Estava pronta. Quando desci para o salão principal, senti todos os olhos se voltarem para mim. Alguns olhares eram de surpresa, outros de julgamento. Mas o único olhar que realmente importava era o de Henry. Ele estava parado ao pé da escada, impecável em um traje preto e prata. Quando nossos olhares se encontraram, algo mudou em sua expressão. Ele parecia surpreso, quase admirado. Você está deslumbrante, disse ele, com uma hesitação que tornava o elogio ainda mais sincero. Meu coração disparou, mas mantive a compostura. Obrigada. Ele ofereceu seu braço, e juntos descemos as escadas. A sensação de estar ao lado dele, sentindo sua força e presença, era algo que não conseguia explicar. Durante o evento, fiz o meu melhor para ser uma boa anfitriã. Sorri, conversei, participei das dinâmicas sociais, mesmo quando algumas pessoas faziam comentários maliciosos sobre minha origem. Mas o momento mais marcante aconteceu quando um dos nobres, claramente tentando me desestabilizar, fez uma pergunta rude sobre minha falta de sangue azul. Antes que eu pudesse responder, Henry interveio. Emily é minha esposa e a duquesa de Blackwell, disse ele, sua voz firme e autoritária. Isso é tudo o que você precisa saber. O salão ficou em silêncio, e o nobre recuou, envergonhado. Henry me olhou brevemente,
e percebi que ele não estava apenas me defendendo por obrigação. Havia algo mais em suas palavras, algo que não conseguia ignorar. Depois que os convidados foram embora, ficamos sozinhos no salão. O silêncio era pesado, mas confortável. Obrigada por me defender hoje, disse eu, finalmente. Ele olhou para mim, seus olhos mais suaves do que nunca. Você não precisa me agradecer. Era o certo a fazer. Por um momento, parecia que ele diria mais alguma coisa, mas se conteve. Ainda assim, o que ele não disse foi tão importante quanto o que disse. E eu sabia que estávamos caminhando para algo mais. Enquanto caminhávamos de volta para nossos quartos, uma única pergunta ecoava na minha mente: quanto mais Henry estaria disposto a revelar, e quanto mais eu estaria pronta para descobrir. O castelo parecia mais acolhedor agora. As paredes frias e as sombras que antes pareciam sufocar começaram a ceder ao calor de pequenos gestos. Eu não sabia exatamente quando começou, mas percebia que Henry estava mudando. Ele ainda era um homem reservado, mas seus olhares duravam mais, suas palavras carregavam um peso diferente, e seus gestos demonstravam algo próximo de cuidado. Era como se ele estivesse aprendendo a se conectar novamente, aos poucos, um passo de cada vez. Mas, como a vida insiste em nos lembrar, momentos de paz são sempre interrompidos por algo inesperado. Eu ainda não sabia, mas o que estava por vir colocaria tudo à prova: nossa relação, nossas forças e nossa capacidade de confiar um no outro. Naquela manhã, fui acordada por Margarete com uma expressão grave no rosto. Ela trazia um bilhete na mão, que me entregou sem dizer uma palavra. Era uma mensagem anônima, escrita com letras apressadas, alertando-me sobre uma reunião que aconteceria no vilarejo naquela noite. Segundo o bilhete, alguns nobres descontentes com Henry estavam tramando algo para desestabilizá-lo. O conteúdo era vago, mas suficiente para me deixar inquieta. Mostrei o bilhete a Henry durante o café da manhã, esperando que ele pudesse me esclarecer algo. Ele leu em silêncio, seus olhos ficando mais sombrios a cada linha. Quando terminou, amassou o papel e o jogou sobre a mesa. Não dê atenção a isso, disse ele, sua voz controlada, mas carregada de irritação. Esses rumores sempre surgem. Não passam de tentativas vazias de me intimidar. Mas, e se for verdade? Insisti. Não acha que devemos investigar? Ele balançou a cabeça, claramente impaciente. Eu sei como lidar com esses homens, Emily. Você não precisa se preocupar. Mas eu estava preocupada. Algo naquele bilhete parecia genuíno, e, embora quisesse confiar no julgamento de Henry, não podia ignorar o que meu instinto dizia. Mais tarde, enquanto caminhava pelos jardins do castelo, fui surpreendida por um dos criados, que parecia visivelmente nervoso. Ele se aproximou de mim com cautela, olhando para os lados como se temesse ser ouvido. Senhora, perdoe-me a ousadia, mas ouvi rumores sobre um grupo de nobres que planeja algo contra o duque. Eles acham que a recente aproximação de vocês está tornando-o vulnerável. Suas palavras me atingiram como um soco. Vulnerável. Eles viam a mudança de Henry como uma fraqueza, algo que poderia ser explorado. A ideia de que nosso relacionamento, ainda tão frágil, pudesse ser usado contra ele me deixou inquieta. Obrigada por me contar, respondi, tentando esconder minha preocupação. Por favor, não fale disso com mais ninguém. Ele assentiu e se afastou rapidamente, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Eu sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Henry não acreditaria em mim se eu tentasse convencê-lo novamente, e ir até o vilarejo sozinha seria arriscado. Mas ficar parada não era uma opção. Quando a noite caiu, decidi agir. Vesti um manto simples e saí do castelo sem alertar ninguém. Sabia que Henry ficaria furioso se descobrisse, mas não podia ignorar o que estava acontecendo. Peguei uma carruagem e me dirigi ao vilarejo, determinada a descobrir a verdade. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas pela luz fraca das lamparinas. Segui as instruções do bilhete até uma pequena taverna na periferia do vilarejo. Lá dentro, vozes baixas e risos abafados vinham de um grupo de homens sentados em uma mesa no canto.
Reconheci alguns deles como nobres que estiveram no castelo recentemente. Me escondi atrás de uma pilastra, tentando ouvir o que diziam. As palavras eram confusas no início, mas, à medida que minha audição se ajustava, comecei a entender o suficiente para saber que o bilhete não era um engano. Eles estavam planejando desacreditar Henry publicamente, trazendo à tona escândalos antigos e insinuando que ele havia perdido o controle do castelo e do título. Mas o que me deixou ainda mais assustada foi o comentário de um dos homens. Se conseguirmos usar a duquesa contra ele, será ainda mais fácil. Ele está começando a se importar com ela. Isso o torna fraco. Meu coração disparou. Eles não apenas queriam prejudicar Henry, queriam me usar como uma ferramenta para isso. Antes que pudesse processar o que estava ouvindo, uma mão agarrou meu braço, puxando-me para longe da pilastra. Quando me virei, meus olhos encontraram os de Henry. Ele estava furioso, mas também preocupado. "O que você pensa que está fazendo aqui?" sussurrou ele, sua voz baixa, mas cheia de intensidade. Eu precisava saber. Respondi, tentando me soltar. "Eles estão tramando contra você, Henry. Estão usando o que temos para te destruir." Ele me olhou por um longo momento, seu rosto uma mistura de raiva e algo que parecia quase desespero. "Vamos para casa. Agora." Ele me puxou para fora da taverna antes que alguém nos visse, e a viagem de volta ao castelo foi marcada por um silêncio pesado. Quando chegamos, ele finalmente falou. "Você não tem ideia do que poderia ter acontecido se eles tivessem te visto lá." Mas eu precisava saber. Retruquei. "Henry, eles estão tentando usar nossa relação contra você. Como poderia ignorar isso?" Ele passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. "Não é sua responsabilidade, Emily. Eu sou o Duque. Eu lido com essas coisas." "Mas você não precisa lidar com isso sozinho", respondi, minha voz mais suave agora. "Somos um time, Henry. Não sou apenas um adorno na sua vida. Quero estar ao seu lado, em tudo." Suas palavras seguintes foram surpreendentes. "Eu sei. E isso me assusta." Fiquei em silêncio, processando o que ele acabará de dizer. Henry, o homem que sempre parecia inabalável, admitindo que estava assustado. Não era algo que esperava ouvir, mas me fez entender o quanto ele estava se permitindo confiar em mim, mesmo que isso o deixasse vulnerável. Na manhã seguinte, Henry começou a agir. Ele convocou uma reunião com seus aliados mais próximos e começou a planejar sua resposta aos conspiradores. Embora ainda não confiasse totalmente em mim para participar das decisões, permitiu que eu ficasse por perto, ouvindo e aprendendo. Durante os dias seguintes, vi um lado de Henry que nunca tinha visto antes. Ele era calculista, estratégico e determinado, mas também mostrava sinais de preocupação genuína com as pessoas ao seu redor. Era como se, aos poucos, ele estivesse permitindo que sua humanidade emergisse novamente. Na noite em que o plano de Henry foi finalmente colocado em prática, vi algo que nunca esquecerei. Ele enfrentou os conspiradores com uma força e uma confiança que me deixaram orgulhosa. Quando tentaram me usar como arma contra ele, alegando que nosso casamento era apenas um contrato vazio, ele os interrompeu com uma declaração que me deixou sem palavras. "Meu casamento com Emily começou como uma necessidade, mas agora é uma escolha. E é uma escolha que farei todos os dias, independentemente do que vocês tentem fazer." Suas palavras foram como um raio, silenciando a sala. Os conspiradores, derrotados e expostos, foram forçados a recuar. Quando voltamos ao castelo, estávamos exaustos, mas aliviados. Enquanto estávamos no salão principal, olhei para Henry e disse: "Você realmente acredita no que disse hoje?" Ele me olhou, seus olhos mais suaves do que nunca. Cada palavra. E, pela primeira vez, ele me puxou para um abraço, deixando todas as barreiras caírem. Enquanto me segurava em seus braços, uma pergunta silenciosa ecoava em minha mente: estávamos finalmente prontos para enfrentar o futuro juntos, ou ainda havia sombras esperando para nos separar? Aquela noite no salão do castelo mudou tudo.
O abraço de Henry foi mais do que um gesto de conforto, foi um marco. Pela primeira vez, senti que ele estava deixando as muralhas ao seu redor ruírem, permitindo-se ser vulnerável comigo. E naquele momento, algo em mim também mudou. A solidão que senti desde o início deste casamento de conveniência começou a ser substituída por uma sensação de pertencimento. Mas, como em tudo na vida, as mudanças não acontecem da noite para o dia. Depois daquela noite, Henry ainda era o mesmo homem reservado e disciplinado, mas agora havia momentos em que ele baixava a guarda. Gestos simples, como um sorriso raro ou um toque de mão mais prolongado, mostravam que estávamos caminhando para algo diferente. Algo real. Nos dias seguintes, o castelo começou a refletir essa mudança. A tensão que antes parecia impregnada nas paredes dava lugar a um ambiente mais leve. Os criados, que antes andavam nas pontas dos pés, agora se permitiam conversar e até sorrir durante suas tarefas. Era como se o lugar inteiro estivesse se ajustando à nova dinâmica entre Henry e eu. Mas havia uma questão pendente. Nosso casamento, até aquele momento, era um contrato. Um acordo feito para resolver os problemas de Henry e, de certa forma, os meus. Apesar de estarmos nos aproximando, eu sabia que não poderíamos continuar fingindo que isso era suficiente. Era preciso enfrentar a verdade do que estávamos construindo juntos. Uma noite, enquanto jantávamos, decidi trazer o assunto à tona. O silêncio confortável que antes pairava sobre nós agora parecia pesado, como se algo precisasse ser dito. Henry, comecei, minha voz hesitante. Você já pensou no que significa o nosso casamento agora? Ele ergueu os olhos do prato, sua expressão cautelosa. O que quer dizer? Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Quando nos casamos, foi por necessidade. Mas agora, sinto que as coisas mudaram. Pelo menos para mim. Houve um longo silêncio antes que ele finalmente respondesse. E para mim também, admitiu, sua voz baixa, mas firme. Mas não sei se estou pronto para isso. Para o quê? Perguntei, inclinando-me ligeiramente para ele. Para confiar completamente em alguém novamente. Para baixar todas as minhas defesas. Seus olhos encontraram os meus, e vi a honestidade crua em seu olhar. Ele não estava tentando fugir, estava lutando contra seus próprios medos. E isso, mais do que qualquer outra coisa, me deu esperança. Eu não espero que você mude de um dia para o outro, disse eu, com a voz mais suave. Mas quero que saiba que estou aqui. Não como uma obrigação, mas porque eu escolho estar aqui. As palavras pairaram no ar por um momento antes que ele as sentisse, um pequeno sorriso curvando os cantos de seus lábios. Obrigado, disse ele, simplesmente. Mas naquela palavra havia mais significado do que em qualquer declaração elaborada. Na manhã seguinte, Henry tomou uma decisão que me surpreendeu. Ele convocou uma reunião com os criados e anunciou que faria reformas no castelo e nas terras ao redor. Era uma mudança radical, e todos estavam visivelmente surpresos. Este castelo sempre foi um símbolo de poder, mas também deve ser um lar, disse ele, sua voz carregada de determinação. E nossas terras devem ser um lugar onde todos possam prosperar. Suas palavras foram recebidas com aplausos tímidos, mas sinceros. E, pela primeira vez, vi orgulho nos rostos das pessoas ao nosso redor. Era como se Henry estivesse finalmente abraçando seu papel, não apenas como duque, mas como líder e protetor. As semanas seguintes foram dedicadas às reformas. Eu participei ativamente, ajudando a planejar as mudanças e coordenando os trabalhos. Henry, para minha surpresa, também estava profundamente envolvido. Ele passava horas conversando com arquitetos e trabalhadores, mostrando um lado dele que eu nunca tinha visto antes. Durante esse período, nossa relação continuou a evoluir. Havia momentos de frustração, é claro, mas também muitos de alegria. Uma noite, enquanto caminhávamos pelos jardins reformados, ele segurou minha mão pela primeira vez, sem dizer uma palavra. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Parece que este lugar está finalmente ganhando vida novamente, disse eu, olhando para as flores recém-plantadas.
E eu também, respondeu ele, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Olhei para ele, surpresa com sua confissão, e vi um sorriso genuíno em seu rosto. Era um momento que eu nunca esqueceria. Mas a maior mudança veio quando Henry decidiu organizar um evento no castelo para comemorar as reformas e convidar tanto os nobres quanto os camponeses. Foi uma ideia ousada, mas ele estava determinado a mostrar que as coisas estavam mudando. O evento foi um sucesso. O salão principal, antes sombrio, estava iluminado por candelabros e decorado com flores frescas. Havia música, dança e uma sensação de alegria que eu nunca havia sentido naquele lugar. Durante a noite, Henry fez um discurso que deixou todos impressionados. Este castelo tem sido meu lar por toda a minha vida, mas por muito tempo eu o vi apenas como um peso. Agora, graças a Emily, percebo que ele pode ser mais do que isso. Ele pode ser um símbolo de esperança e de um futuro melhor. Suas palavras foram recebidas com aplausos e gritos de apoio, mas o que mais me tocou foi o olhar que ele me deu enquanto falava. Era como se estivesse dizendo que eu era parte essencial daquela mudança, e isso me emocionou profundamente. Naquela noite, quando finalmente ficamos sozinhos, Henry me surpreendeu mais uma vez. Ele me levou até a biblioteca, onde um documento estava sobre a mesa. O contrato original do nosso casamento, disse ele, sua voz calma, mas firme. Quero destruí-lo. Fiquei sem palavras enquanto ele pegava o papel e o jogava na lareira. As chamas consumiram o documento em segundos, e senti que algo dentro de mim também se libertava. A partir de agora, quero que nosso casamento seja baseado em escolha, não em obrigação, disse ele, virando-se para mim. Você aceita ser minha esposa, por amor? As lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu assentia. Sim, Henry. Sim, eu aceito. Ele me puxou para seus braços, e, pela primeira vez, nos beijamos. Não foi um beijo tímido ou hesitante, mas um beijo cheio de paixão e promessas para o futuro. Nos dias seguintes, renovamos nossos votos em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Apenas nós dois, cercados pelas pessoas que agora faziam parte de nossa vida, reafirmamos nosso compromisso de construir algo verdadeiro juntos. Henry me ensinou que o amor não é algo que podemos forçar ou comprar. Ele precisa ser cultivado, com paciência e coragem. E, juntos, descobrimos que mesmo os corações mais frios podem encontrar calor quando se permitem confiar novamente.